o conceito genérico é equilíbrio, sendo que o equilíbrio é algo um pouco abstrato e muito pessoal, muito singular. Foi fundamental para mim deixar claro quais eram os padrões e os parâmetros de segurança, identificar muito bem quais seriam as experiências que eu queria propor do ponto de vista de fisiologia, deixar algum espaço para a superação de cada um em função de cada um dos desafios que iria surgindo e também criar ao mesmo tempo um espírito de partilha, um espírito de união, um espírito de colaboração e um espírito de pertença a algo superior ao conjunto das pessoas. O conceito principal deste retiro é como é que a fisiologia pode servir de portal de acesso para nos conhecermos melhor e para, a partir daí, conseguirmos fazer outro tipo de perguntas. Explorar a fisiologia, deixando intenções muito claras sobre como é que eu utilizo a fisiologia nestes 4 dias para chegar a uma ideia de equilíbrio. Nem todos os dias vamos a uma cascata, nem todos os dias temos a possibilidade de, em natureza, fazermos uma exposição ao frio. Nem todos os dias temos possibilidade de utilizar várias formas de exposição ao calor. Nem todos os dias temos a possibilidade de ter uma condução de um protocolo de respiração acompanhado, seguro e de uma forma tranquila, bem relaxada, bem leve e com muita partilha, muita comunhão. Neste retiro eu vim apoiar o Ricardo. Sou mais um par de olhos a olhar para os participantes, não é? Para tentar perceber o que é que está a acontecer em cada momento com eles, como é que estão a reagir, poderem tomar a decisão se de facto querem abraçar a atividade, se não querem, como é que vão integrar aquilo depois, a experiência, se há alguma aprendizagem, se há alguma reflexão a fazer. Este ambiente em que as coisas são de facto simples, em que tudo é feito com muita flexibilidade, com muito respeito pela identidade de cada um, pelo estado de cada um, pela vontade de cada um, em que há espaço para as pessoas poderem refletir, poderem partilhar. E adoro estar aqui, adoro fazer isto com o Ricardo e é um privilégio, como já disse. Gosto de introduzir uma dimensão mental, ao mesmo tempo que introduzo uma dimensão emocional e ao mesmo tempo que coloco uma dimensão de fisiologia de corpo. A ideia é integrar estas 3 dimensões, a mental, aquilo que as pessoas estão a pensar a cada momento, que normalmente é onde residem os padrões comportamentais, a parte emocional, que é a nossa forma de nos conectarmos com trauma, experiências, uma série de coisas que despertam em nós determinadas emoções e que muitas vezes elas não são claras, porque nunca tivemos tempo para parar e perceber e identificar porque é que esta emoção surge, e integrar isto com a parte física, que é a dimensão da fisiologia, através da respiração, através de uma estrutura semelhante ao método Wim Hof, através de outro tipo de protocolos de exposição ao calor, por exemplo, através de contraste, frio e quente, trazer também algum conhecimento de algumas pessoas que, por exemplo, neste caso, neste retiro, tivemos em torno do yoga, também aproveitando uma vantagem que este espaço nos permite, que é a possibilidade de ter uma sala que tem condições para praticar hot yoga. O yoga e o hot yoga, neste caso, foi com a Sara Montes, com o Diogo Brandão, que trouxemos uma experiência musical, trouxemos outro estímulo de outra zona, de outro sentido,
que estamos a trabalhar mais a parte auditiva, integramos a experiência musical com respiração, que são sempre momentos mágicos. No final, o que nós estamos aqui sempre em busca é de uma ideia de interocepção. O que é que isto desperta em mim? O que é que isto ativa em mim? Através de estímulos do corpo, provocarmos algumas reações que nós conseguimos notá-las em padrões mentais, conseguimos notá-las em padrões emocionais e, no final, o que nós queremos é perceber que, ok, quando aquele estímulo aparece, ressoa qualquer coisa. E é isso que eu procuro, que as pessoas, uma vez identificado, consigam ficar mais em paz. Neste retiro eu sou facilitadora de yoga, nomeadamente de Hot Yoga, e é super importante porque o yoga em si é a união. A palavra yoga em sânscrito significa união ou conexão da terceira dimensão. E a terceira dimensão, esta é onde vivemos, é uma dimensão física, mental e emocional. E então neste retiro nós vamos reativar o equilíbrio e a conexão, a presença destas três dimensões. A minha intenção neste retiro é entregar a todos os participantes uma maior conexão com a parte física, através do yoga e dos movimentos, para terem mais presença no dia-a-dia daquilo que é as suas sensações, os seus pensamentos, por vezes pensamentos negativos ou pensamentos difusos, confusos, e à medida que nós temos mais consciência corporal, podemos então ter também mais poder sobre aquilo que é a nossa mente e as flutuações da nossa mente. Por isso esta é a minha atenção a todos os participantes. Eu vim aqui facilitar este retiro. É uma experiência sonora, mais tradicionalmente conhecida por Sound Journey, e que consiste numa viagem sonora de sentidos, especialmente o sentido da audição, não é? A minha visão pessoal é muito a visão de músico e não tanto de sound healer, não é? Como se tradicionalmente diz. Então, normalmente neste tipo de trabalho usa-se muito as taças tibetanas, os wind chimes e instrumentos do género, e eu acabo por trazer isso aliado à minha visão e experiência como músico profissional. Então faço assim uma viagem, uma experiência sonora um bocadinho mais musical e que leva as pessoas para uma bonita viagem. O que as pessoas podem esperar essencialmente desta experiência é, sobretudo, uma experiência de estarem consigo mesmas, com o seu sentido de audição mais apurado, e que pode dar asa a uma série de experiências pessoais que em cada um dos participantes é diferente e cada um tem normalmente um tipo de feedback diferente sempre para entregar, mas o mais comum é que é muito relaxante. Acabam por, no final, se sentirem um bocadinho mais tranquilas e enraizadas e assentes na terra. E então o que podem esperar é, acima de tudo, uma viagem.
Achei que esta era uma ótima forma de começar o ano e de começar o meu novo eu também. Traiu-me o facto de ser uma imersão na natureza, de fazermos exercícios em que eu me supero a mim própria. É uma oportunidade de eu me virar para mim. Significa estar em conexão primeiro comigo próprio e depois com pessoas que me inspiram. O Ricardo acaba por juntar à volta dele uma série de pessoas inspiradoras e pessoas essas que acabam por me inspirar para o meu dia-a-dia. Foi um desafio, foi conseguir dedicar tempo para mim, que é uma coisa que tipicamente não acontece no dia-a-dia. No dia-a-dia há sempre o bom profissional, a performance, há sempre ser o bom esposo, o bom pai, e portanto o retiro foi isso que significou. Foi este espaço de procura e foi brutal. O frio tem sido um professor muito bom, gentil até, por mais estranho que possa parecer. Percebi que é muito importante na minha vida ter estes momentos de pausa para sentir, para estar comigo, e a respiração também é uma prática que eu quero e tenho trazido para a minha vida, e aqui junto as duas, mais o convívio, mais conhecer pessoas fixes, mais a natureza, é tudo bom. Foi assim de coração aberto que decidi experimentar algo que me era totalmente desconhecido. E hoje estou muito feliz por ter tomado essa decisão. Foi muito de instinto, de querer vir, aparentemente sem nada para resolver, mas com muita coisa para resolver. Estou muito satisfeito por ter vindo, e sem saber isto significou muito para mim. Este retiro foi descoberta, flexibilidade, responsabilidade minha e autoconhecimento. Há sempre uma dimensão aqui entre aquilo que é a parte consciente e a parte inconsciente. Apesar dos exercícios, das atividades, da fisiologia serem coisas muito conscientes, o meu trabalho principal é como é que eu conecto isto do ponto de vista metafórico para ser interpretado a nível do inconsciente de uma forma que crie recursos para a outra pessoa, de uma forma que deixe a outra pessoa num sítio melhor e de uma forma que deixe a pessoa com mais possibilidade e com mais alternativa e com mais opção. Ser melhor pessoa é realmente aquilo que eu procuro todos os dias, e sinto que aqui, com as técnicas que acabamos por conhecer, acabam por nos trazer um bem-estar que faz com que estejamos mais felizes. Eu sinto-me com mais energia, mais feliz, e acho que este impacto é realmente bastante positivo para aquilo que eu procuro no meu dia-a-dia. A primeira intenção antes de vir foi ter muita consciência de tudo o que se passa à minha volta, aquilo que eu sinto, a interação com as outras pessoas, e tirar daí ilações, mudanças que eu desejo e que ainda não sabia antes de ter feito isto. Uma das grandes intenções que eu cumpri foi conseguir render-me, e foi mesmo uma felicidade para mim. A minha intenção, acima de tudo, é a procura por ferramentas que eu possa aplicar no dia-a-dia para conseguir chegar proativamente a um estado que me dê o conforto que eu preciso, conforto e confiança, estrutura, para depois conseguir chegar onde eu preciso de chegar, em tudo na vida, no trabalho, em casa. Foi toda uma manancial de ferramentas que eu fiquei a conhecer e que doravante posso usar, portanto, porque é isso que eu procuro nesta experiência. Vinha muito com a intenção de enraizar, de ganhar estrutura para me sentir mais tranquila. Levo daqui muito mais do que a minha intenção. Diverti-me imenso, que é uma coisa que eu normalmente nunca ponho como uma prioridade, mas que é uma coisa bastante boa e que torna tudo o resto mais coeso. Por norma, sou uma pessoa que gosta de ter as coisas controladas, e acho sempre que a maneira como eu faço é a melhor. A vida tem-me mostrado que nem sempre é verdade. Algumas vezes as coisas correm mais ou menos como eu tinha planeado. Eu permiti-me uma total surpresa. Uma das coisas que eu mais gostei é uma sensação de segurança e de conforto, a intenção de experienciar
para mim foi atingida na plenitude, mesmo sem eu saber que era essa a intenção que eu trazia. Conhecer o Ricardo foi muito bom, porque ele é super flexível. Para mim isso é muito importante, que as pessoas sejam flexíveis, porque cada ser humano é diferente e eu tenho um processo mais lento que o resto das pessoas e então para mim é ótimo que eu vá no meu tempo e não vá no tempo do grupo. Então para mim é casa. A minha intenção é sempre deixar a pessoa num sítio com mais recursos. A minha intenção é sempre criar possibilidade. A minha intenção é sempre criar opção. Dificilmente eu digo para fazermos algo, o que quer que seja, eu normalmente proponho determinadas atividades e é 100% livre. A pessoa pode vir aqui e fazer 4 dias de retiro sem participar em nenhuma atividade, se assim entender. Eu não fico propriamente triste ou chateado com isso. Fico mais triste ou chateado se a pessoa fizer as atividades e tiver más experiências ou sair daqui num sítio pior. Portanto, para mim, enquanto facilitador, mais do que muitas vezes as pessoas dizem-me aquilo que sentiram e aquilo que viveram aqui e tudo mais, para mim é importante que significado é que estão a dar a isso. É mais importante que significado é que a pessoa está a dar a isso. Porque se for um significado potenciador, se for um significado de recursos, ótimo, fico super feliz. Se for um significado que a pessoa ficou mais vazia ou ficou num espaço sem alternativas ou ficou num espaço que não sabe muito bem o que é que há de fazer agora, aí fico um bocadinho mais preocupado. Acima de tudo foi o tempo para pensar. Todas estas dinâmicas que se fizeram põem-nos num estado em que temos tempo para pensar, tempo para sentir, para ouvir, para ver, para respirar, coisas que no dia-a-dia fazemos de uma forma automática, muito protocolizada, e esse tempo foi potenciado por uma proposta que eu me pus a mim mesmo, que não foi também uma proposta do retiro, que foi também deixar os equipamentos digitais de fora da minha vida nestes 4 dias. Portanto, o telemóvel, o computador, foram inexistentes nestes dias e isso permitiu ainda mais este foco naquilo que é a minha experiência interior. Portanto, foi uma experiência brutal. Acho que uma das coisas muito interessantes que acabei por, não é por descobrir, mas por consciencializar mais, é o facto de realmente se juntar aqui um grupo bastante eclético, com pessoas que fazem coisas nos seus dias que eu desconhecia, que nunca tinha ouvido falar, e ao mesmo tempo todas elas com um propósito, tal como eu dizia, de serem melhores pessoas. Isso é realmente impactante para mim. Somos todos muito diferentes, mas ao mesmo tempo com valores semelhantes e com propósitos ou objetivos muito parecidos neste sentido. Eu quis vir, foi uma decisão que eu tomei para mim. O Sandro, meu namorado, quis acompanhar-me e assim, de forma surpreendente, tudo se encaixou para ele vir. Termos feito isto juntos adicionou muito à nossa relação. Transformou-a. Transformou-me a mim muito, transformou a ele, transformou-nos a nós como casal. E nós ainda não voltámos a casa, mas eu tenho a certeza que também nos transformou muito como pais. Acho que vamos daqui melhores pais. Eu saio daqui com muita gratidão. Por mim, por ele, por nós, os dois, pela família que temos. Acho que tiramos muito daqui. Permitiu-me conhecer muito o meu lado yang, o meu lado masculino, e depois perceber que também o meu lado feminino está um bocado débil. E é tentar agora descobrir o porquê disso. Esta questão de permitir-me ser eu
e que ser eu, que não preciso de ser mais para ser aceita ou para ser amada ou para ser digna ou boa pessoa. E o Ricardo, em várias respirações, falou dessa coisa de tu és todo, és completo, és inteiro, não precisas de ser mais nada, podes ser livre. Levo daqui uma palavra que é leveza e que posso, que está tudo bem, relaxa. Quando eu sinto que desligo o corpo, porque eu deixei de sentir o corpo, quase como se tivesse desligado os sentidos todos e estivesse só concentrado naquilo que estava a experienciar. E para mim não há nada mais incrível do que acordar e passou tipo uma hora e um quarto, uma hora e meia, e tu achas que estiveste ali num outro espaço-tempo, mas numa plenitude e de uma alegria e de uma presença que nunca tinha experienciado. Portanto, nesse aspecto é um dos meus ensinamentos, que é possível estar nesse tipo de presença e de espírito. É incrível. E quando eu fico mesmo em paz é quando sinto que a linguagem da outra pessoa altera. Como que a linguagem que a pessoa me diz para relatar aquilo que viveu aqui, normalmente o tempo verbal altera, a forma como coloca as coisas altera e a escolha das palavras também altera. E quando eu noto isso na linguagem da outra pessoa, fico mesmo feliz porque penso assim, ok, isto funcionou, está a funcionar. E às vezes são pequenos pontos que eu deixo nas respirações, que eu deixo na comunicação mais inconsciente, palavras como leveza, palavras como simplicidade, palavras como gentileza. E quando eu noto no discurso da pessoa que parece que integrou esses conceitos e quase que no meio das frases coloca estas palavras, eu penso, isto funcionou. E é aí que eu fico mesmo mais feliz. Muito mais até que os próprios elogios, que eu fico muito contente e gosto. Mas esses eu sinto que é de uma forma, é da parte experiencial, que é vivi uma boa experiência, estou muito feliz e tudo mais. Mas o que eu fico mais feliz mesmo é quando eu noto que o padrão ou a linguagem já se alterou ligeiramente. E quando se alterou ligeiramente já é uma porta de entrada. Quer dizer que a partir daqui pode ser diferente, para melhor, espero ver. Em primeiro lugar, eu adoro o espaço. Acho que este espaço tem uma magia incrível. Adoro também o grupo. Sinto muita cooperação, muito companheirismo. Em termos de atividades, eu gosto deste balanço entre as atividades que fazemos e o descanso também, e o convívio. Adorei experimentar o hot yoga. Transformou-me fisicamente e fez com que a minha experiência no frio fosse bastante mais prazerosa. A sauna de infravermelhos também foi uma experiência muito, muito boa. É uma harmonia incrível, uma experiência sem esforço. Temos a oportunidade de estar em contacto com água fria de formas diferentes. Começar por entrar numa piscina ao ar livre, em que a água está perto dos 8 graus, é incrível. Fazer uma caminhada na natureza de 20 minutos e chegar a uma cascata bonita onde podemos mergulhar, é realmente uma experiência muito fixe, muito enriquecedora, e o grupo acaba por se apoiar para todos conseguirmos aproveitar ao máximo esta experiência. O fazer um yoga como fizemos a 40 graus e depois ter a oportunidade de entrar numa piscina a 8 graus é realmente incrível. A forma como o nosso corpo lida é muito bonito. Saímos muito relaxados e com energia para fazer coisas e querer fazer mais. As experiências que mais me marcaram foram efetivamente este exterior, portanto toda esta envolvente, e o facto de ter estado a chover uma boa parte do evento, para mim foi uma mais-valia, porque transmite toda uma outra experiência. Portanto, o andar à chuva não é uma coisa que sai normalmente no nosso dia-a-dia. É muito menos fazer caminhadas até ao topo da serra a chover, de noite, só contando com a luz da lua para fazer a caminhada, foi marcante.
A cascata realmente impôs ali uma dinâmica quase de aventura misturada com aquela experiência de grupo, com o facto de irmos de mão dada, que ali era uma questão de nos ajudarmos, mas criou ali uma união, criou ali realmente uma sensação de entreajuda que compôs toda a experiência de uma maneira única. Aliás, gostei tanto que lá voltei uma das noites só para estar a ver a água a correr, porque realmente me marcou. E outra das experiências mais marcantes foi o hot yoga, porque era algo que, se não fosse aqui, eu nunca me teria autoproposto. Vinha a pensar em frio, vinha a pensar em respiração, a dificuldade que era respirar naquela condição, mas todos os movimentos que não são inatos lá levam para um lugar de desconforto, mas um desconforto bom, um desconforto de superação, que foram life-changing, sim. Este espaço é maravilhoso e isso conta muito, porque a beleza conta muito. A comida é ótima, mesmo muito boa, e o espaço natural é incrível. E neste retiro, a oportunidade de sair e caminhar para a cascata, ou sair e caminhar para ir onde a Paula nos levou, ali um sítio muito bonito, onde eu estive deitada a olhar para os carvalhos e a receber chuva na cara, torna a experiência mais rica, mais inteira. Eu faço yoga, mas nunca tinha feito hot yoga, e confesso que foi, por um lado, bastante desafiante, por outro lado, acho que para mim fez muito sentido essa exposição à respiração, ao frio e depois ao que o calor nos pode dar. Não há assim nenhuma prática que eu isolaria, porque acho que é o todo que torna a experiência tão rica. Acho mesmo que o retiro está muito bem pensado, programado e tudo com muita gentileza. Acho que é a palavra que eu guardo sempre, porque a experiência em si é extrema, mas essa gentileza traz muitos bons ensinamentos, pelo menos para mim. Sem esquecer a cantoria à fogueira, que de repente, é mesmo fixe ter um momento em que de repente somos só brincadeira, e essa liberdade de repente torna o grupo, que já estava meio coeso, um grupo de amigos. Isso foi mesmo incrível. A experiência que me marcou mais foi talvez a hot yoga. Havia ali um processo de desafio, de desconforto, mas de conforto. Acho que foi mesmo muito poderoso. E acoplar isso com depois um mergulho na piscina é algo mesmo incrível. E para mim estar aqui é completar, é dar continuidade àquilo que eu sou. Um bocadinho somos todos parte da natureza, e é assim que eu acredito que é. Adorei o regresso à minha criança. Adoro as atividades com calor. É a minha praia, é a minha cena. Mesmo a parte da luz vermelha foi ótimo. Eu ficava ali mais uma hora. Permitiu-me conhecer como é que eu tenho que entrar nas coisas, ou lentamente ou rápido, e já percebi que o rápido não funciona. Então é o lento. A água veio-me trazer isso, trazer que tenho que andar com calma comigo. Isto traz-me, além de memórias muito boas, e eu gosto de estar no meio da natureza. E este sítio é espetacular. E aqui, neste contexto, trabalhamos muito num cenário de natureza. Para mim é um cenário perfeito, não é? Temos as idas à cascata, temos o confronto com a água fria, temos o confronto com a natureza, com o poder da natureza, da água. Tivemos aqui chuva, tivemos um tempo que à partida as pessoas consideram que não é o ideal mas em que as coisas na realidade conseguem fluir e conseguem acontecer, e as pessoas conseguem ter um nível de equilíbrio, de conforto neste tipo de atividades que é fantástico. E depois este contraste do frio e do calor, e a forma como as pessoas lidam com isto, e como transitar de um estado para o outro e se transformar numa sensação de paz, até de alguma transcendência. Foi muito interessante observar as pessoas nessas transições e a lidarem com essas situações. Se eu tivesse algo que eu gostasse de ser congruente entre o meu comportamento
E a minha mensagem é: procura fazer as coisas de uma forma simples e leve. E não quer dizer que não sejas ambicioso, não quer dizer que não tenhas vontade de fazer coisas grandes, fazer coisas gigantes, mover montanhas, criar grande mudança no mundo. Não é isso. Podes fazer isso tudo de uma forma leve, de uma forma simples e ao teu ritmo. Segue o teu ritmo. Há uma respiração que eu proponho muito às pessoas, que é: segue o teu ritmo. Ele é o teu aliado. E isto é em relação à respiração. Só que, mais uma vez, é uma bela metáfora, não é? Segue o teu ritmo. Ele é o teu aliado. Ele vai te levar onde tu queres. Mas tens que o seguir. Se quiseres impor um ritmo que vem daqui e não um ritmo que vem daqui, de todo o teu corpo, provavelmente já não é o teu ritmo. Há um ritmo que alguém te propôs, ou que alguém te disse, ou um protocolo de qualquer coisa. Mas quando tu segues o teu ritmo, tu vais no teu ritmo, sabes qual é que é. Mais uma vez é metafórico, não é? Vai no teu ritmo, segue o teu ritmo do ponto de vista de respiração, mas na realidade é: tu sabes como é que tens que viver, tu sabes como é que tens que levar a tua vida, e provavelmente este retiro é o sítio certo para te aperceberes de facto qual é que é o teu ritmo. Porque nós colocamos aqui muita coisa, mas tudo isto é na natureza, tudo isto é num ambiente seguro, tudo isto é num ambiente de paz, de tranquilidade, sem nada imposto, sem obrigações extremas, apenas com respeito e gentileza e vontade de experienciar, de viver, de fazer melhor ao nosso ritmo. Transformação. Para mim foi gigante. Eu saio daqui uma pessoa diferente, com uma família diferente. Partilha, confiança e segurança. Tempo, prioridade, necessidade. Leveza, profundidade, encontro. Profundo, incrível e harmonioso. Primeira gratidão, união e muito autoconhecimento. Simplicidade, leveza. E uma terceira que ontem surgiu com muita força na experiência musical que nós tivemos com o Diogo, que foi harmonia. Por isso, simplicidade, leveza e harmonia.